Estamos ao vivo, e hoje nós vamos falar sobre dicas de intercâmbio, tá? Eu vou tirar esse óculos daqui, senão a gente vai ficar, não vai ficar com... Será que eu bebo água? 2 litros de água aí. A jarra. Gente, hoje a gente vai falar de dicas de intercâmbio e eu quero combinar uma coisa com vocês para nossa live não ficar longa e a gente conseguir ser bem direto, porque a nossa proposta hoje é falar de 3 destinos que a gente pode fazer intercâmbio. Então a gente vai falar da Austrália, a gente vai falar do Canadá e a gente vai falar da Irlanda. E para que a gente consiga ter bastante proveito e eu também não fique me delongando e a gente mantenha a promessa de lives curtas e diretas e sucintas, a gente vai falar 5 minutos de cada destino, tá? Então, feito essa introdução, se alguém tiver dúvida, manda na caixinha de perguntas, que aí no final a gente pode tratar dessas perguntas individualmente aí, tá? Mas eu não quero me delongar muito para a gente conseguir ser bem sucinto e falar rapidamente de cada país. Então, como vocês, não sei se vocês viram os stories, mas hoje a gente vai falar de Austrália, Irlanda e Canadá. Na Austrália e no Canadá, eu já morei lá e fiz intercâmbio, morei 1 ano em cada um desses países. Então a gente consegue falar com bastante propriedade, vivida mesmo. E a Irlanda, eu ajudei mais de 200 alunos a irem para a Irlanda estudar. Conheço a Irlanda, já fui para Dublin, conheço ali o norte da Irlanda, mas não fiz intercâmbio para lá. Então vou falar um pouquinho aí para vocês de cada um desses destinos e vou falar... enfim, vamos começar. Primeiro de tudo, vou falar sobre a Austrália. A Austrália hoje é um dos países mais procurados para fazer intercâmbio. Quando eu fiz intercâmbio para lá em 2010, era muito mais simples, muito menos burocrático, mas hoje tá um pouquinho mais difícil, não difícil, mas mais exigente assim no processo, né? Então hoje basicamente quem quer estudar e trabalhar na Austrália precisa comprar no mínimo 14 semanas de curso. Isso significa 3 meses e meio, mais ou menos, de curso de inglês, com uma carga horária mínima de 20 horas por semana. Isso significa que você vai estudar 4 horas por dia. E o tanto que você estuda é o tanto que você pode trabalhar. Então, você estuda 4 horas por dia e pode trabalhar também 4 horas por dia. Obviamente, a permissão de trabalho, ela é concedida, mas você precisa correr atrás do trabalho. E aí vem uma dica muito importante. Só um segundo, gente. E aí vem uma dica muito importante de quem viveu isso tudo. Quando eu fui fazer intercâmbio na Austrália, foi meu primeiro intercâmbio, o meu inglês ele era muito ruim, muito básico. E eu escolhi a Austrália justamente porque era um destino que podia trabalhar. Só que é praticamente impossível, não vou dizer que é impossível, mas assim, é muito difícil você conseguir um emprego logo de cara se você não tem pelo menos o básico do inglês. Então, saber falar inglês, saber se comunicar é muito importante. Não, obviamente, depende da necessidade de cada um, né? A gente tem pessoas que vão pra lá sem saber falar nada ou quase nada de inglês e já se viram ali arrumando emprego na 2ª semana, mas é importante ter uma base do inglês. Então, se programe financeiramente para estudar e trabalhar também, mas não inverta a situação. Não compre um curso de inglês para trabalhar. Foque no objetivo, porque com um nível de inglês avançado, você vai melhorar a sua possibilidade de emprego e tudo mais, tá? Hoje a Austrália, os principais destinos para quem quer ir estudar: Sydney,
que não é a capital, mas é a maior cidade da Austrália. Daí você tem, depois ali pro norte, você vai ter Gold Coast, Brisbane, que tá crescendo bastante. Algumas pessoas vão para Cairns, mas não é muito comum. Cairns e Perth quase ninguém vai para lá, mas são destinos bons a serem explorados. E no sul ali tem Melbourne e Adelaide. Então são esses os principais destinos. É importante você contratar seu curso e fazer o seu processo com uma agência que entenda bastante do processo, porque, como eu disse, é bem burocrático. O visto, ele é bem chatinho. Então, daí você vai ter que, depois de ter feito sua matrícula, você vai ter que fazer um exame médico num médico credenciado da embaixada, e aí precisa ser num médico bem específico. Esse médico faz um laudo aí da sua situação. Precisa ter toda a análise do documento, então precisa ter grana na conta, dependendo do número de semanas que você for estudar. Então é importante ter aí uma empresa que te guie bem por esse caminho, porque apesar de ser super legal e super tranquilo de fazer, é um pouquinho burocrático, tá? Hoje a Austrália te dá a opção de estudar inglês, e você também pode fazer os cursos mais técnicos, que normalmente as pessoas usam esses cursos técnicos para fazer renovação lá. Mas existe a possibilidade também, os cursos técnicos, eles normalmente são um pouco mais econômicos, mas você já precisa ter nível de inglês para poder ingressar neles, tá? Então a Austrália hoje é um destino em alta, dá para trabalhar, dá para estudar. Hoje em dia não é mais tão fácil você fazer uma aplicação de residência na Austrália, é um pouco mais complicado, mas ainda assim dá para dar continuidade se esse for o objetivo, tá? Então, assim, resumidamente, Austrália, a gente costuma brincar, é o Brasil que deu certo, porque a gente tá aqui no mesmo hemisfério, então o clima lá é bem parecido com o nosso. Mas as coisas funcionam, é um país de primeiro mundo, é seguro pra caramba e, enfim, dá pra curtir muito. Então, honrando os 5 minutos de cada destino que a gente vai falar, já deu aqui 7h40, eu vou falar aqui agora da Irlanda. Irlanda é a menina dos olhos de todo mundo que vive aí no mundo do intercâmbio, porque existe uma facilidade enorme para fazer intercâmbio na Irlanda. Existem algumas regras que estão sendo alteradas, tá, pessoal? Então, depois a gente deixa na descrição se alguma coisa mudar. Mas, em linhas gerais, normalmente quem vai para a Irlanda vai para estudar inglês. Compra-se 6 meses de inglês e ganha-se 2 meses de férias. Então, normalmente, o programa de curso mais trabalho na Irlanda, ele tem duração de 8 meses, tá? Por muito tempo, a Irlanda foi conhecida por ter escolas muito econômicas, mas isso tem mudado. E quando eu falo econômicas, é muito baratas mesmo. Mas isso tem mudado, principalmente por conta das fiscalizações, e do grau de exigência dos alunos mesmo. Então, hoje, quem compra 6 meses de curso de inglês na Irlanda, automaticamente ganha um visto, e eu vou explicar um pouquinho o processo do visto, para ficar estudando e trabalhando durante 8 meses na Irlanda. Funciona bem parecido com a Austrália. Enquanto você está estudando, você pode trabalhar 20 horas por semana, e durante as suas férias você pode trabalhar full time. Isso significa que você pode trabalhar 40 horas, 50 horas, quantas horas você quiser e der conta, tá? A Irlanda hoje é um país, para quem não tá localizando aí na mente, ele tá ali do ladinho da Inglaterra. Então, é a Irlanda do Sul, hoje conhecida como Irlanda. A capital, posso estar falando besteira, mas a capital é Dublin. Normalmente a capital é outro lugar. Então, deixa eu falar. A maior cidade é Dublin e é para onde a maioria dos estudantes vão. Existem outras cidades em foco, Galway, Cork,
que são, às vezes, pontos de escolha, mas Dublin é a escolha de 90% dos alunos, tá? Quem vai para Irlanda hoje, gente, além do curso pago, precisa ter uma grana para levar, para depositar lá. Então, o que acontece quando você compra o seu curso para Irlanda? Você compra o curso para Irlanda, paga, normalmente se ajeita ali 2 semanas ou 4 semanas de acomodação para você ter onde ficar quando você chegar. Dito isso, você embarca para Irlanda e aí quando você chega lá, o oficial de imigração vai te receber com a sua documentação e vai te dar um visto de turista normal. Então você vai entrar na Irlanda como um turista normal. Depois disso, tem um prazo que você precisa abrir uma conta no banco, precisa depositar 3.000 euros nessa conta. Gente, 3.000 euros hoje tá aí na faixa de mais de 20 mil reais, tá? Você precisa ter esse dinheiro. Obviamente, você não precisa levar esse dinheiro em mãos, mas você precisa depositar esse dinheiro na conta do Banco da Irlanda. Então, você vai ter que fazer uma transferência internacional. Existem alguns meios de fazer isso. Esse dinheiro vai ficar lá depositado, daí você precisa tirar um extrato desse dinheiro lá na Irlanda e daí você dá entrada no seu visto. Ou seja, você dá entrada no visto depois que você entra no país. Eu nunca vi nenhum visto para Irlanda ser negado, tá? Então, é um dos outros motivos da Irlanda fazer muito sucesso, porque se você cumpre ali os pré-requisitos, basicamente não tem análise de perfil. Você já tá lá e aí o seu visto vai ser concedido sim. Diferente dos outros países que, além de todos os pré-requisitos, tem análise de perfil. Então, você pode cumprir todos os pré-requisitos, por exemplo, na Austrália, e ainda assim ter o visto negado. Não quer dizer que na Irlanda não vai ter, mas eu, por exemplo, há 10 anos trabalhando com intercâmbio, eu nunca vi, tá? Então, tem essa segurança. Nínive, eu depositei esses 3.000 euros na conta. Perdi esses 3.000 euros, o visto custa 3.000 euros. Não, de forma nenhuma. Eles só precisam saber que você tem essa grana lá, esses 3.000 euros lá, para se manter caso precise, mas não, esse dinheiro é seu. Ele fica ali bloqueado umas semanas até que seu visto saia, mas é isso aí, tá? De novo, pessoal, dúvidas, manda na caixinha para cumprir o prometido aqui da gente ter uma live curta. Já deu 5 minutos da Irlanda, eu vou passar agora para o nosso próximo destino, que é o Canadá. O Canadá, vamos lá. Morei no Canadá 1 ano. Foi sensacional, passei frio pra caramba. E eu vou falar um pouquinho do processo do Canadá para intercâmbio. O Canadá tem um processo um pouco diferente, mas muito atrativo, tá? Então eu vou tentar falar de forma rápida, não vou me delongar aqui, mas é importante que vocês saibam que o Canadá mudou um pouquinho as regras dele. Então hoje quem vai para o Canadá estudar inglês não pode trabalhar, não tem permissão para trabalhar, tá? Então, para quem tem nível de inglês baixo, pode ainda assim ir para o Canadá, mas saiba que você não vai ter permissão legal para trabalhar enquanto você estiver lá. Nínive, quais são as vantagens de ir para o Canadá, então? Então, hoje, quem vai para o Canadá para fazer um curso técnico, para fazer um curso de ensino superior, para fazer um college, essas pessoas, elas têm direito a trabalhar. Então, enquanto elas estudam, elas podem trabalhar. Então, normalmente, enquanto está tendo aula, pode trabalhar part-time, que são 20 horas por semana, e na época das férias pode-se trabalhar full-time, 40 horas ou mais por semana, tá? Se você quer ir para o Canadá e não tem inglês, existem hoje alguns programas onde faz-se uma pré-avaliação do seu nível de inglês e monta-se um estudo, um projeto, um calendário de estudos para você, onde durante determinado tempo você vai estudar inglês lá no Canadá mesmo de forma muito intensa, e depois desse período você é diretamente colocado numa universidade ou num college ou para fazer um curso técnico. E aí você vira a chave do seu visto e aí já vai poder ter permissão para trabalhar. Por que eu tô falando disso tudo? Hoje o Canadá, pessoal, é sem dúvida nenhuma o destino mais adequado e mais procurado para quem quer imigrar legalmente.
para quem quer sair do país. Por quê? O Canadá precisa de gente, ele precisa de habitantes, basicamente. Ele tem um território gigante e ele não tem gente suficiente para fazer todas as coisas que precisa. Então, eles estão abertos, sim, à imigração. Só que eles também não querem abrir as portas e falar, vem qualquer pessoa de qualquer jeito aqui. Não, eles meio que estabeleceram alguns critérios, que é o que a Austrália fez há muito tempo atrás, e hoje ela meio que tá fechando, mas o Canadá hoje está muito aberto. Estabeleceu alguns critérios. Então, daí se você fala inglês, se você, às vezes, tem um currículo dentro de uma área de estudo do interesse deles, você nem precisa, às vezes, ir para estudar alguma coisa lá. Você pode aplicar até direto aqui do Brasil, mas isso é assunto para outro vídeo. O fato é que se você vai para estudar no Canadá, cumpre a sua carga horária, no final ali de 2 anos, 3 anos, é praticamente certo que se você quiser aplicar, você vai conseguir sua residência. Falando rapidinho da minha experiência, eu fui numa outra condição para o Canadá, fui já com visto de trabalho, mas meu visto era de 1 ano, e aí vencendo esse 1 ano eu tive a proposta ali da empresa que eu trabalhava de ficar mais 1 ano lá, daí eles iam bancar meu visto mais 1 ano, e eu com 2 anos trabalhando no Canadá eu já teria direito a solicitar a minha residência canadense. Então é muito fácil isso. Eu acabei desistindo, voltei para o Brasil, história também para outro vídeo, mas de fato existe a possibilidade, o Canadá hoje está super aberto. Se você tem uma grana disponível e não tem inglês, de repente o Canadá e quer passar sua vida fora e tal, de repente o Canadá é uma excelente opção, porque daí você passa um tempo só estudando inglês, depois aplica para uma universidade ou college e depois você trilha o caminho ali para uma residência praticamente garantida, tá bom? Gente, tô conseguindo me conter aqui no tempo, tô muito feliz por isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente depois na caixinha de perguntas, ou no direct, ou no próprio comentário do link. Mas é isso, a intenção da live hoje era falar rapidamente desses 3 países. Se alguém quiser conversar melhor sobre esses 3 países, as possibilidades, ou algum outro intercâmbio, pode me chamar, pode me ligar, a gente troca ideia, troca figurinha, e vai ser um prazer poder ajudar todos vocês, tá? Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. E é isso. Vamos desbravar esse mundão de Deus. Vez ou outra a gente vai descobrir se a gente quer ficar por lá ou se quer voltar, né? Eu voltei, mas eu sempre quero ir de novo, tá? Um beijo, boa noite pra vocês. Fiquem com Deus.